E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos da etapa EJA 6, aprofundamento, tudo tranquilo, tudo sussa! Aqui quem fala sou eu, professor Alcides, para mais aquela nossa aulinha de aprofundamento, de atualidades e daqueles pontos importantes da química na nossa sociedade, tá certo? Então, gente, vamos dar prosseguimento. Falamos de polímero, comecei semana passada, agora a gente vai continuar, tá certo? Só recapitulando, eu cheguei a passar rapidamente por essa parte de polímeros, para ficar o raciocínio completo. Eu vou repetir essa pequena parte aqui sobre os problemas dos polímeros, as suas desvantagens. Os polímeros eles trouxeram grandes vantagens para a sociedade quando se fala em embalagens, redução de peso de equipamentos, praticidade, certo? Na hora de criar e desenvolver materiais à base de material polimérico. Coisas do dia a dia. Só que com o tempo percebeu-se que os polímeros, devido a ser macromoléculas muito grandes e de difícil decomposição, trouxeram um grande problema ambiental, porque antigamente as embalagens geralmente eram vidro, lata, papel e papelão, que sempre foram reciclados. Só que os polímeros, para atingir essa reciclagem, é difícil, porque a sua estrutura, tá, suas propriedades físicas, dão a eles uma elevada resistência, tá? Ao calor, à abrasão, luz do sol, água salgada. Em geral, os polímeros são extremamente resistentes, tá? Tanto que muitos deles têm uma média de 100 anos. Acredita-se que tem média de 100 anos para entrar em decomposição. Porém, os polímeros, como demoram muito para se decompor, no ambiente, eles ficam gerando poluição, gerando esses problemas que é de... Então, por exemplo, quando você tem muito saco plástico, muitas garrafas plásticas, numa cidade que tem poucos bueiros, numa chuva, aquilo tudo entope ali exatamente devido ao plástico. Um material que fica espalhado pela cidade, sem ser coletado e que não decompõe, provoca esse probleminha. Outro, os plásticos no oceano ficam lá boiando, causando problemas para a fauna, principalmente os animais que tentam ver aquilo dali, acham que pode ser uma comida, mordem e acabam morrendo, porque são materiais que não são decompostos, não fazem parte da alimentação, causando problemas em geral, tá? O problema dos materiais poliméricos, principalmente aqui a garrafa PET, tá? Porque são descartáveis. Quando são descartáveis, esse é o problema, não são reciclados. Lógico que ultimamente muitas cidades já vêm começando a tratar o lixo de maneira reciclável. Como? Separando o lixo em orgânico, metal, papelão, plástico, para começar uma coleta seletiva para diminuir a quantidade desse material na natureza. Logo que ele é um material que muitos são reciclados e também reaproveitados. Tem várias características que podem ser reaproveitadas quando reutilizamos esses plásticos. Por exemplo, a garrafa PET pode ser utilizada para fazer fibras, né? Para tecidos, principalmente de material esportivo. Já vi fazerem vassouras, aquele estilo piaçava, com garrafa PET, tá? Além como outros plásticos que também podem ser reciclados ou até podem ser combinados com outros materiais e ser reutilizados. Mas um dos estudos que estão sendo mais empregados ultimamente é o emprego e desenvolvimento de polímeros biodegradáveis. Polímeros que levam muito menos tempo para entrar em decomposição. São polímeros melhores para a natureza, porque eles podem ser descartáveis, mas sabemos que em pouco tempo entra em decomposição, não causando a poluição que os polímeros sintéticos, feitos que já estão sendo utilizados há muito tempo, causam. Tá? Tanto que já tem muito sendo utilizado. Se você perceber, muitas sacolas que nós utilizamos hoje em dia, já aparece lá aquela sacolinha, material biodegradável, certo? Que é um plástico que leva
um tempo menor para entrar em decomposição. Essa cena é que a gente quer evitar para os próximos anos. Diminuir o consumo de plástico não biodegradável e, se utilizar esse material, aplicar muito o conceito de reciclar e reutilizar. Isso por causa deste pequeno detalhe. Pequeno não, grande detalhe. Corda de nylon, uma coisa bem simples, se você vê no dia a dia. 30 anos para entrar em decomposição. Garrafa PET, mais de 100. Alguns outros compostos, indeterminado. Plásticos em geral, alguns até 400 anos. Resumindo, leva-se muito tempo esse tipo de polímero para entrar em decomposição por causa da sua característica estrutural de alta resistência, porque são moléculas muito grandes. Aqui estão alguns exemplos de plásticos que podem ser reaproveitados. Quando você vê esses símbolos aqui, ó, que tem de número 1 a 7, aqueles que são, por exemplo, o número 1 é a garrafa PET. Quando apareceu o símbolo do reciclável 1, ele está dizendo, ó, a garrafa PET, tá? Ela pode ser reaproveitada. O 2 é o polietileno de alta densidade. O 3, o PVC. O 4, o polietileno de baixa densidade. O 5, o polipropileno. 6, poliestireno. E o 7, outros plásticos. Esses que têm o número de 1 a 6, eles recebem um tratamento diferenciado porque são os plásticos, os polímeros mais utilizados na confecção de materiais plásticos. Tá? Então, acabam sendo esses que são mais reaproveitados, mais reutilizados e reciclados. Bom, um polímero biodegradável, muito utilizado ultimamente, é o PLA, o polilactídeo, certo? É considerado muito promissor para substituir os plásticos atuais, porque ele é sintético, mas biodegradável. Tá? Ele consegue se decompor num tempo muito menor, porque ele é feito a partir de ácido lático obtido do milho. Esse polímero apresenta uma estrutura aonde permite o ataque de organismos decompositores. Por isso que ele tem a característica de ser biodegradável. Vamos falar agora sobre as reações. Gente, um polímero ele é obtido a partir de duas reações comuns, a adição e a condensação. Tá? A adição é a reação onde um monômero, que é a unidade de repetição, certo? A ligação π que essa molécula possui é rompida, abrindo a possibilidade para a formação de novas ligações. Com isso, fica o monômero ligado ao outro, ligando ao outro, ligando ao outro, ligando ao outro, formando o polímero, como a gente tem aí o polietileno, tá? Que é um exemplo onde o monômero base é o etileno. Show? Quebra a ligação π dos monômeros e você vai abrindo a possibilidade das ligações lateralizadas e vai formando aquela molécula gigantesca, tá bom? Moléculas como alcinos, moléculas cíclicas podem sofrer polimerização. Mas vocês vão ver que as mais comuns são os alcenos, as moléculas que possuem uma ligação dupla, tá? Olha aqui alguns exemplos. Nesse primeiro caso, temos o polietileno, um dos polímeros mais comuns no dia a dia, devido ao seu baixo custo e grande aplicação. É utilizado em recipientes plásticos, isolamento de fio elétrico, e ele é baseado no etileno, né, o eteno, aonde a ligação dupla aqui, ó, a π é rompida, fazendo com que assim o carbono precise fazer novas ligações, já que a ligação π da dupla foi rompida. E cada átomo de carbono faz mais uma ligação e ele acaba se ligando com outro monômero, com outra molécula de etileno, que teve sua ligação π rompida. E dessa maneira vai ligando um monômero no outro, um pedacinho no outro, até a molécula ficar muito grande. O polietileno pode variar de 2.000 a 50.000 unidades de monômero.
Essa diferença é que vai gerar o polietileno de baixa densidade e o polietileno de alta densidade, que eles apresentam umas variações de aplicabilidade. Ok? Depois do polietileno, um outro polímero muito utilizado também é o polipropileno, obtido a partir do propeno. O que é o propeno? 3 carbonos e tem uma dupla entre o carbono 1 e 2. Ele é mais duro e resistente ao calor que o etileno e é utilizado em artigos moldados e fibras, certo? Polipropileno, olha aqui, a ligação dupla aqui entre os dois carbonos, rompida, olha aqui, e surge a possibilidade de fazer essas ligações lateralizadas, que é onde o monômero vai encaixando no outro, ok? Então, enquanto você tiver reagente, se esse reagente for muito puro, porque as impurezas elas também atrapalham a polimerização, a quantidade de reagente, porque assim, teoricamente, um polímero poderia ser infinito, mas nós sabemos as limitações de material, impurezas, entre outros. Eu estou dizendo que na teoria poderia fazer, mas na realidade, no experimental, existem vários limites. Porém, um polímero pode ficar uma molécula extremamente grande, tanto que recebe o nome de macromolécula e a medida de suas massas são muito elevadas. Repare que sobre pressão, temperatura e um catalisador adequado. Outro, poliisobutileno é o que forma a borracha sintética, certo? Muito utilizado na fabricação de câmaras de ar para pneu, que nós temos a borracha natural, que vem do látex, e também a borracha sintética, que é quando você pega o isobuteno, que é uma molécula semelhante à do látex, feito no laboratório, e você desenvolve a borracha sintética. Show? Mesma coisa, quebra a ligação π, possibilidade de formar ligações lateralizadas. Observe quantos exemplos eu estou mostrando de polímero de adição. O que é o polímero de adição? É quando você quebra uma ligação π e surge a possibilidade de você adicionar um novo grupo. Só que em um polímero, esse novo grupo é um grupo igual àquele que você rompeu a ligação π, que também perdeu a sua ligação π e vai unindo um ao outro, que a gente chama essa unidade de monômero. É a unidade que se repete N vezes para formar a estrutura polimérica. Poliestireno, outro polímero de adição, obtido do vinilbenzeno. Se presta muito bem à fabricação de artigos moldados, aqueles pratinhos, copos, xícaras, aquele material transparente, tá certo? Resistente a ataques químicos, embora amoleça pela ação de certos hidrocarbonetos, tá bom? E quando você expande ele na presença de gases, forma-se o isopor, tá? A diferença do isopor para um outro tipo de polímero é que durante o seu processo de fabricação é injetado um gás, ele é expansível, tá? Isso faz com que ele fique criando bolhas no interior e vai inchando, inflando, que é o que acontece também numa espuma de colchão, tá? Aí ele forma aquele material que é um isolante térmico. O isopor é um ótimo isolante térmico. De novo, ligação dupla rompida aqui, possibilidade de novas ligações lateralizadas, e aí vai monômero, 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 juntando, unindo, 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 até formar a macromolécula. PVC, o policloreto de vinila. Obtido do cloreto de vinila, ele é bom resistente térmico, elétrico, ele é resistente a alguns líquidos, certo? Com uma certa variação de pH, tá? Por isso que ele é muito utilizado em tubos e conexões, mas não só nisso. Fita de vedação, sapato, luva, revestimento de estofado, automóvel. Mas, quando você observa, a gente conhece o PVC muito da onde? Conhece muito quando se trata de tubos e conexões, porque são feitas basicamente de PVC. Vamos lá.
Também um polímero de adição. Rompe a ligação π e vai gerando a macromolécula pelas unidades de repetição. O PVA, polivinila, acetato de polivinila. O que é que tem nele de diferente? O PVA, ele é feito com menos unidades de repetição. O monômero se repete poucas vezes. Por quê? Porque a ideia é fazer um polímero mais flexível para gomas de mascar, adesivos e também as tintas à base d'água, as tintas de vinílicas. Tá? Tinta, pessoal, você pode observar que tem lá na lata da tinta a base de PVA, que é um polímero feito especificadamente para esse tipo de situação, para ele ser flexível, elástico. Politetrafluoretileno, ou Teflon. O Teflon, gente, eu acredito que seja um dos polímeros que todo mundo já teve contato. Principalmente aonde? Na frigideira. Aquele revestimento de Teflon, ele serve para que não grude o alimento e você consiga fritar sem o óleo. Claro, você não vai me utilizar uma colher de inox. Você vai arrancar todo o Teflon e a principal característica dele vai ser perdida. Tem que usar aquelas colherzinhas que o pessoal chama de pão duro, que é aquelas espátulas siliconadas, porque elas ajudam, aí não deixam grudar e vão ajudando, auxiliando o alimento para ir fritando sem grudar. Nada de colher de inox, você arranca o Teflon, né, e vai perder essa propriedade. Mas ele é muito resistente ao calor, corrosão por agentes químicos, certo? Muito caro, isso é verdade. Utilizado em encanamento, válvula, naquela fitazinha, registro, panelas, próteses, isolamento elétrico. Teflon vai em muitos lugares. E geralmente ele é produzido numa pressão muito elevada. E também é um polímero de adição. Ó. Rompe a ligação π e aparece a possibilidade de fazer novas ligações lateralizadas. Polímeros acrílicos. No caso, o polimetacrilato é um plástico muito resistente. Principalmente, ele é conhecido também como Plexiglass. Eu conhecia sempre como Plexiglass, né? Que é o nome até de uma marca que é chamada de vidro plástico. Por quê? Ele é muito utilizado para fabricar lentes. Lente para óculos, lente, a lente do farol e das lanternas do carro, aquele que não é vidro, ali é um plástico, certo? Plexiglass. Algumas marcas usam vidro ainda, mas a maioria com certeza já substituiu pelos polímeros acrílicos, que no caso o Plexiglass é um deles, tá? Tanto que vidro mesmo no carro, eu acho que só no para-brisa e nas laterais. No espelho, no retrovisor não, no farol e na lanterna traseira, na parte interna do carro, aquela capinha que protege o painel, geralmente é acrílico. É obtido, olha aqui, ó, reação, polimerização de adição. Rompe a ligação π e aí o monômero se ligam lateralmente, formando o polímero, se repetindo N e N e N vezes. Poliacrilonitrila, outro polímero também, que serve para fazer o famoso Orlon, certo? O Orlon é a famosa lã sintética, muito utilizado para fazer carpete, ursinho de pelúcia, aquelas roupas de inverno onde você tem aquele toque que você parece lã, às vezes parece até pelo de animal. Aquilo tudo é poliacrilonitrila, é uma fibra têxtil, certo? E dependendo da maneira que você sintetiza ela, você monta ela na fiação, ela parece muito com algodão e lã, certo? A seda também, quando você faz ela, a fibra mais fina. Mas geralmente ela é utilizada para imitar a lã e o algodão. Você sabe quando é que está utilizando
poliacrilonitrila, o Orlon, quando você vê o preço de um carpete, por exemplo, carpetes extremamente caros, pode ter certeza que é lã ou algodão. Se o carpete, lógico, não é que um carpete é barato, mas tu está comparando dois, um muito mais caro que o outro, aquele mais barato com certeza está usando o polímero, que o polímero barateia bastante o preço. Olha que os polímeros diênicos é porque eles têm duas ligações duplas, tá? E essas duas ligações duplas dão possibilidades de formar polímeros diferentes. Por exemplo, olha aqui. O Buna, o polibutadieno, é o que forma a borracha sintética, certo? Geralmente, eles fazem copolímeros. O que é o copolímero? É quando você faz um polímero de adição, mas com monômeros diferentes. E assim você obtém diferentes propriedades daquele material. Vamos seguindo. Outro polímero, poliisopreno. Também polímero de adição. Repare que ocorre a quebra da ligação π e a ligação fica lateralizada. Mesma fórmula do látex, né? Que é a borracha natural. Que o látex da borracha natural é exatamente o isopreno, que ele vai passar por uma vulcanização, né? Que é a reação com a presença de enxofre, para virar a borracha. O neopreno, que é o poliisopreno, que é utilizado, o policloropreno, que é usado, gente, exatamente naquelas roupas de mergulho, aqueles materiais flexíveis, ele também é utilizado porque ele tem uma grande resistência térmica, certo? O neopreno, material muito bom, e tudo que é feito de neopreno costuma ter um preço elevado devido à sua ótima qualidade. É uma borracha de ótima qualidade, muito resistente, certo? A solvente, agente atmosférico, tensão. Por isso que aquelas roupas, principalmente de mergulho, são feitas de neopreno. Agora, alguns copolímeros, como eu falei para vocês. Copolímeros é quando você pega monômeros diferentes, tá certo? E vai unindo eles. Aqui, ó. O ABS, ele é feito desses três monômeros: acrilonitrila, eritreno e estireno, tá? Quando você junta esses três de maneiras diferentes, você cria polímeros com características diferentes. Olha aqui, ó. Vocês vão ver que os próximos polímeros que eu vou mostrar são feitos de variações desses monômeros. Essas variações trazem características distintas. Por exemplo, aqui, ó, o ABS é utilizado na fabricação de pneu, produção daquela de telefone, invólucro de aparelhos eletrônicos, embalagens. Ó, esses invólucros de televisão e esses celulares que são peças que você percebe que é de plástico, geralmente é ABS, por causa da sua grande resistência. Aí tem um Buna N. Repara que utiliza dois copolímeros. Tirou só um, ó. Ele fez uma sequência parecida. Ele tirou só o estireno e deixou o eritreno e a acrilonitrila. Olha o que aconteceu. É utilizado em mangueira, revestimento de tanques e gachetas. Você obteve um novo polímero com uma resistência diferente, mas aqui, ó, se é para mangueira, ele já tem um pouco mais de elasticidade que o outro. O outro já é mais resistente, um pouco mais duro. Esse aqui é mais flexível. Então é assim que é a brincadeira dos polímeros, quando está em laboratório pesquisando. Eles ficam testando, misturando os monômeros para ver que tipo de característica se obtém. Isso é um copolímero. E quando você ouvir falar em compósitos, é que eles colocam outros materiais misturados com polímero para obter outras características. Aqui, ó, é o eritreno e o estireno. Virou o Buna S. Isolante de cabo elétrico, banda de rodagem de pneu. Resumindo, ó, flexibilidade e resistência. Agora vamos falar dos polímeros de condensação. Um polímero de condensação é aquele que vem de uma reação aonde, quando você une os monômeros, ocorre a eliminação de uma molécula menor. Pode ser água ou amônia, mas geralmente
elimina a água. Se você vê a reação do polimerização, a questão te deu a reação, e tem a água lá sendo eliminada, isso é um polímero de condensação, tá certo? Um desses exemplos eu estou mostrando aqui é a baquelite. Fenol com formaldeído forma baquelite. A baquelite é aquele cabo da panela. Aquele cabo preto das panelas de pressão, dessas panelas mais simples. Aquele cabo ali protege porque ele é um bom isolante térmico. Mas claro, né, ele esquenta uma hora porque passa muito tempo no fogo, mas ele resiste bem à temperatura. O nylon. O nylon, ele vem da reação entre uma poliamida, ele é uma poliamida que vem da reação de um ácido carboxílico e uma amina, certo? Ele pega um diácido e uma diamina, aonde a hidroxila do ácido reage com o hidrogênio que está ligado ao nitrogênio, formando água. E eles se ligam bem aí, formando a poliamida. Nylon extremo. O nylon eu acho que é um dos polímeros que tem mais aplicação, mais utilização. É usado em fios, fibras, capas, entre outros. Também é um polímero de condensação. Professor, qual a diferença do polímero de adição para o polímero de condensação? Olha aqui. É exatamente o fato de eliminar um grupo menor, água ou amônia. Geralmente é água, tá? Mais um polímero de condensação que todo mundo usa e às vezes nem sabe é o poliéster, que é uma das fibras têxteis mais utilizadas ultimamente. Se você olhar na etiqueta da sua camisa, nem sempre é algodão. Às vezes tem lá 50% algodão, 50% poliéster. Ou então tem 100% poliéster. O poliéster é famoso na indústria têxtil porque você pode ver essas camisas que o pessoal chama de esse material de tactel, essas camisas esportivas. Quando ela é feita com poliéster de alta qualidade, às vezes a camisa tem uns 8 anos, você olha para ela, a tonalidade da cor na fibra mudou muito pouco. Isso é uma característica que o poliéster tem de adsorver a cor e reter ela. Diferente do algodão que tu vai lavando, com o tempo a camisa vai ficando com aquele aspecto, como o pessoal gosta de chamar, bufenta, ficando com cara de velha, desbotada. Porque o algodão ele não tem essa característica que o poliéster tem de reter a cor, tá certo? E o Kevlar é uma fibra extremamente resistente que quando você vai colocando os panos um por cima do outro, é porque ele forma um pano, né? Aí você bota uma sequência de camadas e essa sequência de camadas ela é resistente, geralmente é a prova de bala, é utilizado para fazer capacetes, coletes, tá? Roupa contra incêndio, esquis esportivos porque ele é leve e resistente, tá? Vamos fazer umas questõezinhas agora. Olha essa primeira questão. O terafitalato de polietileno é o principal material constituinte de algumas garrafas de refrigerante, que é reciclado para a fabricação de fibras, principalmente camisas de futebol, meu povo. A partir dessa informação é correto afirmar que a PET é um polímero. A garrafa PET, ele é um polímero, um material polimérico. Show? E é um polímero de adição. Vamos ver mais questões aqui, ó. Olha a segunda do Enem. Diz assim, em 2020, a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Bom, gente, polímeros biodegradáveis. Ajeita aqui. Polímeros biodegradáveis têm a característica de se decompor num tempo menor, porque eles podem ser atacados pelos organismos decompositores que tem na natureza. Então vamos lá. A alternativa: não são tóxicos. Opa, gente,
Tudo que é jogado na natureza e não faz parte da natureza é tóxico. Não precisa ser reciclado? Qualquer material, se for possível reciclá-lo, reciclá-lo é a melhor coisa que você pode fazer. Não causa poluição ambiental quando descartado. Gente, qualquer material descartado no ambiente que não faz parte dele está provocando uma poluição. D. São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Opa! Essa é a resposta correta. Eles são degradados em um tempo bem menor que os convencionais. Então aqui fica a letra D nessa segunda questão. Show? Viu como é simplesinho? Ó, nessa terceira, pensa um pouquinho, dá uma olhada aí com calma. Quero ver se vocês vão pegar essa ideia. Vou dar um minutinho só para vocês ficarem olhando para a imagem. Observe a imagem e tenta imaginar qual é o polímero que é solúvel em água. Eu volto já com a resposta. Bom, como você pode ver aqui, diz o seguinte: os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comum. Tá? Olha aqui, ó. Tem acrilamida, cloreto de vinila, estileno, etileno e propileno. Pessoal, se você observar, esses três aqui só tem carbono e hidrogênio. Eles são hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são moléculas que possuem interação do tipo dipolo induzido. E dipolo induzido, gente, são moléculas apolares, elas não dissolvem água. Então, polietileno, poliestireno e polipropileno, já podemos cancelar. Quando você olha para o cloreto de vinila, tem um clorozinho ali. Tem até uma diferença de eletronegatividadezinha aqui, um lado negativo, outro positivo. Ele tem um dipolozinho permanente aqui, porém, quando vira um polímero, a quantidade de átomos de carbono que essa molécula vai ter não vai possibilitar que esse grupo aí tenha tanta força. Então essa molécula vai se tornar apolar. Lembre-se, quanto mais carbonos tem, maior o lado apolar, a molécula se torna insolúvel em água. Já a acrilamida, ó, uma pontezinha de hidrogênio ela possui. Já uma ponte de hidrogênio é uma interação muito forte. É uma interação muito forte, muito polar. E interage com a água, tornando essa substância solúvel. Então, resposta aqui, letra D. Já aqui, ó, Enem, o nylon. O nylon obtido pela reação do ácido adípico com essa amina. Pessoal, na época da invenção desse composto, foi proposta a nomenclatura comercial baseada no número de carbonos do ácido seguido do número de carbonos da amida. Ó, se você observar, aqui tem 1, 2 com 4, 6 carbonos aqui. Ó. 1, 2 com 4 aqui, 6 carbonos aqui também.
Por isso que o nylon é 6,6, que ele vem de um ácido com 6 carbonos e uma amina com 6 carbonos. Vamos ver a pergunta? De acordo com essa informação, o nome comercial de uma poliamida resultante do ácido butanodioico e do 1,2-diaminoetano, opa, olha aqui pessoal, BUT. BUT na orgânica são 4 carbonos, o ácido tem 4 carbonos. Diaminoetano, 2 carbonos. Então é o nylon 4,2. Letra D. Belezeira? Viu como é sussa, como é simples? Tranquilinho? Vamos seguindo. Olha a quinta. Quinta tem o seguinte. O princípio de funcionamento de um colete à prova de balas é semelhante ao funcionamento de um brinquedo muito amado pelas crianças, a cama elástica. Quando o projétil entra em contato com o colete, a fibra absorve parte da energia proveniente da colisão e dissipa o que normalmente é capaz de proteger o indivíduo atingido. A absorção de energia é proveniente tanto da elevada resistência ao impacto do polímero quanto da forma com que as fibras são organizadas, tornando extremamente difícil separá-las. No entanto, algumas vezes a energia restante, destinada à pessoa atingida, ainda é capaz de feri-la fatalmente. Isso quando é atingido por um projétil mais forte, né? E o Kevlar tem algo interessante, ele não é resistente a objetos perfurantes, tá? Então, como você pode ver aqui, ele pergunta, na estrutura do Kevlar, qual grupo funcional que separa os anéis benzênicos? Olha aqui, ó, é esse grupo aqui, ó. Porque tem um anel benzênico aqui e aqui tem outro. Esse grupo funcional é uma carbonila ligado ao nitrogênio. Isso aqui é uma amida. Uma amida, letra D. Show? Sussa demais. Olha aqui a sexta. Na sexta questão tem o seguinte. O PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólico comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA. De acordo com essa equação química simplificada aqui embaixo, que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Pessoal, tem que olhar o grupo funcional que aparece. Vamos aqui para o meio, tá? Ó, bem aqui tem um grupo funcional e aqui tem outro. Se você observar esse grupo funcional no meio da cadeia, no polímero de adição, carbonila com oxigênio é um éster, porque esse oxigênio está como heteroátomo. Então aí é o famoso poliéster. Beleza? Pegaram a ideia? Seguindo. Sétima. Outra do Enem. Diz assim, ó. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Quer dizer, ele mistura o material natural com material sintético para facilitar a decomposição. Neste plástico, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes... Bom, gente, é o seguinte. Dissolvem na água? Não. Não é por causa disso. Absorve água com facilidade? Também não. Ele está falando em biodegradável, então ele tem a capacidade de se decompor mais rápido. Caramelizam por aquecimento? Também não. São digeridos por organismos decompositores? Opa! Resposta correta, letra D. Eles são digeridos por organismos decompositores, que faz com que eles sejam biodegradáveis. Então, o material polimérico, os polímeros em gerais, tá? Não são biodegradáveis, tá bom? Por causa da alta resistência que essa estrutura tem. Mas, ultimamente, vem se montando bastante esses novos polímeros que apresentam esta característica de ser biodegradável, tá certo? Então, ó, para casa,
eu vou passar uma atividadezinha para vocês. Essa questão de número 8, falando sobre a garrafa PET, como vocês podem ver. A questão de número 9, que fala aí sobre o Tetra Brick, as famosas caixinhas de leite longa vida, tá certo? Pessoal, essas duas questões façam em casa, depois entregue para o professor que acompanha vocês, tá certo? Qualquer coisa, tentem fazer, depois pesquisem na internet, dêem uma olhada geral, tá? E agradecer a todos que assistiram essa aula. Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Então, gente, um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau.